Graça e paz. Páscoa. Será que é lícito ao cristão comemorar a Páscoa? A Páscoa, como é comemorada hoje em dia, ela é bíblica? Tem fundamento bíblico? É errado eu comemorar a Páscoa? Jesus comemorou a Páscoa? Bom, a Páscoa, ela foi instituída em Êxodo capítulo 12, ao povo de Israel, no momento em que Deus iria libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, lá onde Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Então Deus instituiu a Páscoa naquele tempo. Só que a Páscoa naquele tempo ela era para ser comemorada, e os alimentos que eram para serem comidos era um cordeiro assado, pão asmo ou pão sem fermento e ervas amargas. E era para ser um estatuto perpétuo, segundo Êxodo capítulo 12, versículo 14. A Páscoa judaica, ela teria que ser comemorada para sempre, em todas as gerações. Então, essa Páscoa instituída por Deus ao povo de Israel não tem nada a ver com a Páscoa de hoje. Porque essa Páscoa de hoje, aonde está envolvido o coelhinho da Páscoa, o coelho, aonde está envolvido ovos de chocolate, é uma tradição pagã, não tem base bíblica. E muitos cristãos comemoram, dizendo assim que é a ressurreição. Celebramos a Páscoa em memória à ressurreição de Cristo. Sim, só que você não encontra no Novo Testamento, fora Jesus Cristo. Jesus Cristo comemorou a Páscoa, sim, mas a Páscoa judaica, aonde ele comeu um cordeiro assado com ervas amargas e pão asmo, está nos evangelhos. E que após a morte de Cristo Jesus, a Páscoa ela deixou de ser válida para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, para a Igreja do Senhor. Tanto que você não vê nas cartas de Paulo, ou de Pedro, ou de Tiago, ou de Judas, você não vê nenhuma ordenança dos apóstolos em continuar comemorando essa tradição, essa festa. Então, e tu não vê nenhum deles também comemorando essa tradição. Então, Jesus comemorou a Páscoa, sim, mas da forma como era para ser comemorada, como estabeleceu Deus. Então, a Páscoa hoje em dia, para mim, essa Páscoa que é comemorada pelos evangélicos e protestantes e católicos, para mim não tem valor nenhum. Porque nada mais é do que uma tradição pagã. E se você está envolvido com prática pagã, você está desagradando a Deus. Porque Deus alertou várias vezes ao povo de Israel a não imitar os povos pagãos com suas práticas pagãs. Porque são práticas que não são de Deus, práticas que não vêm de Deus. Então para mim a Páscoa, hoje em dia, ela não tem valor nenhum. Eu não comemoro a Páscoa. Assim como o Natal também não comemoro, porque o Natal, comemorado em 25 de dezembro, é uma tradição pagã. Perante Deus não tem valor nenhum. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que a nossa Páscoa hoje é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a salvação para todo aquele que crê. Então essa é a nossa verdadeira Páscoa. Então, não precisamos mais comemorar a Páscoa. Como eu falei antes, acabei de falar, eu não comemoro a Páscoa. É uma data que eu caio fora, é apenas uma tradição religiosa, é apenas uma tradição dos homens, é apenas uma tradição pagã, é mais de dos erros de tantos da Igreja Católica, mais um dogma da Igreja Católica. É por isso que em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus Cristo disse: erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus.
E também outra coisa que me chamou a atenção e que me preocupa é nos colégios, nas escolas, principalmente no primário, de primeira a quarta série ou quinta série, a matéria dada aos alunos, educação religiosa. Então ali eu já vi, porque eu acompanho neste assunto o meu filho de 9 anos, que está no 4º ano, os absurdos que é ensinado pelas escolas em relação às religiões, em relação a Cristo, em relação à Páscoa e ao Natal, entre outros. Então, se essas crianças não têm um pai bíblico, elas correm um grande perigo de cair nesses enganos, nessas heresias, nessas mentiras de Satanás. Que nem agora há pouco tempo eu vendo o caderno do meu filho, ali é ensinado na escola que todas as religiões são boas, que todas as religiões salvam. Não! Somente Cristo Jesus que salva. Somente o homem vai até Deus somente através de Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então ninguém será salvo por fazer parte desta religião ou daquela religião. Então olha só o absurdo, o perigo que as crianças correm se não têm pais bíblicos, pais que conhecem a palavra de Deus, pais que estudam as escrituras sagradas para alertar os seus filhos, ensinar os seus filhos a sair desse erro, a não aceitar o erro, esse engano diabólico que é ensinado nas escolas e também nas faculdades. Então, graças a Deus, glória a Deus, que o meu filho tem um pai que conhece as Escrituras, que não se deixa ser enganado pelo diabo, por falsos profetas, por falsos ensinadores, que ensinam aquilo que não é, falam aquilo que Deus não falou, porque não conhece as Escrituras, porque ignoram as Escrituras, porque vão na onda do homem, vão por aquilo que o homem fala, pelo que o homem ensina, pelo que o homem acredita, vão pelo achismo do homem. Não! Eu, Fabiano Pedroso, eu sigo as Escrituras, somente as Escrituras. Vivo pela fé do que já aprendi da palavra de Deus, aleluia. E estou aqui para anunciar às pessoas que conheçam a palavra de Deus, a verdade que liberta, João capítulo 8, versículo 32, antes que seja tarde demais. Saiam da Babilônia religiosa, dos enganos dos homens. Amém? Então a Páscoa, hoje em dia, como ela é comemorada, não tem nada a ver com aquela Páscoa determinada por Deus ao povo de Israel. Então, a partir da morte de Cristo Jesus, nenhum apóstolo, nenhum cristão comemorou a Páscoa, nem a judaica e nem a que é hoje comemorada pelos cristãos. E também não há nenhum mandamento no Novo Testamento, a partir da morte de Cristo, que os cristãos devam comemorar, continuar comemorando a Páscoa judaica e a Páscoa de hoje em dia, que é uma Páscoa pagã, uma Páscoa mentirosa, aonde se comemora ali, come o chocolate e as crianças são iludidas, são iludidas, aonde elas são enganadas em relação ao coelhinho da Páscoa, que é uma mentira, assim como o Papai Noel. E eu fico assim, em relação a esses pais evangélicos cristãos que mentem para os seus filhos, iludem os seus filhos com uma mentira através do Papai Noel e o coelhinho da Páscoa, sabendo que a Bíblia condena a mentira, porque foi através de uma mentira que o pecado entrou no mundo, foi através de uma mentira que o mundo hoje está do jeito que está. O mundo hoje está num caos. O mundo está destinado à perdição. Temos aí agora essa peste vinda dos quintos dos infernos, que é esse coronavírus, o comunismo dos infernos também, a injustiça, a desigualdade, desemprego, doenças. O nosso mundo é só Deus na causa. O nosso mundo não tem jeito mais, o nosso mundo não tem conserto. Eu estava vendo esses dias, agora, a falta de educação dos idosos, das pessoas mais velhas com as pessoas
Que falta de educação dessas pessoas. Você que está vendo esse vídeo, compartilhe com alguma pessoa idosa, que eles tenham mais educação pelas pessoas, principalmente pelos mais jovens, pelos funcionários, por aqueles que estão trabalhando para manter a vida deles. Então, a falta de educação, vou aproveitar aqui, desabafar um pouco do que eu já presenciei, do que eu já ouvi falar, do que eu já sei em relação aos idosos, a falta de respeito com as pessoas, principalmente com os funcionários públicos, com as pessoas mais novas. As pessoas mais novas, funcionários públicos, crianças, jovens, adultos, também, sim, tem que ter respeito com os mais velhos, mas que os mais velhos também façam a sua parte. Amém? Então, o nosso mundo, infelizmente, segundo a palavra de Deus, não tem conserto. Vai de mal a pior. Conserto mesmo somente quando Jesus Cristo voltar e implantar o seu reino milenar, em Apocalipse 20, aonde Deus vai fazer novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Aleluia! Então, nossa Páscoa hoje é Jesus Cristo. Viva em obediência a Cristo Jesus e abandone as práticas pagãs, abandone a mentira que é a Páscoa, que é o Natal. Eu não faço parte disso, eu caí fora disso. Muitas igrejas cristãs evangélicas não comemoram o Natal e não comemoram a Páscoa, porque não há nenhum mandamento na palavra de Deus a partir da morte de Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer através desta mensagem? E outra coisa, outro erro, outra enganação, em relação à Sexta-feira Santa, aonde muitas pessoas não comem carne, ou são proibidos, ou porque foram ensinados que não devem comer carne na Sexta-feira Santa, porque é pecado. Meu, aonde que está escrito isso? Isso está escrito lá na cabeça daqueles homens mentirosos, falsos profetas, falsos homens de Deus, homens lobos, como diz a palavra de Deus, que enganam as pessoas incautas, leigas, que não têm o conhecimento da palavra de Deus como deveriam ter. Você não encontra na palavra de Deus aonde vai dizer que você não pode comer carne na Sexta-feira Santa. Olha só, a Páscoa judaica, Deus mandou o povo comer carne. Aí vem uns aí, dizem que o homem não pode comer carne na Sexta-feira Santa, uns dias antes da Páscoa, porque é pecado. Pessoas que vivem pecando todos os dias, aí chega na Sexta-feira Santa, eu não vou comer carne porque é pecado, eu vou comer peixe. Meu Deus, são pessoas pecaminosas, pecadoras, que precisam de Jesus para serem salvos, para seus pecados serem perdoados, como disse o anjo Miguel a Maria, em Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo, até vou ver aqui se é o anjo. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim, em relação à carne, você não encontra no Novo Testamento uma ordenança ou os apóstolos proibindo a igreja de comer carne na Sexta-feira Santa ou comendo carne na Sexta-feira Santa. A única passagem que você encontra em Atos 15 e 20, o que Paulo combinou com os judeus em relação à igreja do Senhor, que era para a igreja do Senhor se abster dos ídolos, da carne sufocada e do sangue. Olha só, da carne sufocada, não está proibindo o homem de comer carne. E também está proibindo as pessoas, a igreja do Senhor, se abster, se afastar, evitar as relações sexuais ilícitas. O que é relações sexuais ilícitas? É a fornicação. Fornicação é entre duas pessoas, entre homem e mulher,
que não são casados, que estão namorando ou estão ficando. E também relação sexual ilícita é o adultério, é o sexo fora do casamento. E relação sexual ilícita também é a relação homossexual entre homem com homem e mulher com mulher. E também relação sexual ilícita é a prostituição. Pessoas, homens ou mulheres, que vendem o seu corpo por dinheiro para se satisfazer a pessoa, para satisfazer o seu cliente. Então, e olha o que tem de cristão envolvido com a prostituição, o que tem de cristão fornicários e fornicárias, o que tem de cristão evangélico adúltero, que trai a sua esposa, que trai o seu marido. Então, esta é a ordenança que você encontra em Atos capítulo 15, versículo 20 e versículo 29, o que a igreja do Senhor deve se fazer. Então, mais uma vez, a Páscoa, como é comemorada hoje em dia, ela é uma tradição pagã, não tem nada a ver com a palavra de Deus, e eu aconselho você a cair fora dessa tradição e começar a ensinar a verdade sobre a Páscoa e sobre o Natal. Amém?